Então, ó, já está gravando. É, Nessa aula, na aula de hoje, eu vou finalizar o estudo de funções, das funções elementares. Então, para finalizar essa parte, também finalizando o módulo 2, eu vou falar sobre a função exponencial. Função exponencial. É, Então, o que é uma função exponencial? A definição é assim, ó, dado um número real, um número A, e esse A ele tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Denomina-se função exponencial de base A a função, que ela é de R para R. Aqui significa esse conjunto aqui, eu estou excluindo o zero, né, dele, e estou pegando só os números positivos. Então, aqui é o R+, ou seja, só os números positivos. E a funçãozinha ela é definida assim. Ela pega o número x, né, o valor x, e eleva, e aí vai ficar a elevado a x. Lembra que a gente viu potência de um número real, né? A gente viu a potência de um número real lá nas primeiras aulas. E aqui é basicamente lidar com potências. Então, para cada x, você vai calcular essa função calcula a potência de a elevado a x. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, a função f de x igual a elevado ou igual a 3 elevado a x. Nesse caso, o a é 3. Aqui a gente tem no exemplo 2 a função f de x igual a 1 meio elevado a x, se caso a base é meio. E no terceiro tem a função f de x igual a 0,4 elevado a x, nesse caso a base é 0,4. E por fim aqui no quarto eu tenho raiz de 2 elevado a x, nesse caso a base é raiz de 2. Ou seja, uma função exponencial dado uma base, ela é um número fixo, né? O A sempre é um número fixo e você está variando x. Algumas observações sobre a função é que a primeira é que o domínio é todos os números reais, ou seja, dado um A fixo, você pode colocar aqui, elevar qualquer número x, real x. Então, por isso que o domínio é todos os números reais. A imagem a gente já viu que esse conjunto em termos de intervalos seria aberto aqui no zero e até mais infinito. Eu não falei sobre isso, mas aqui significa que são os números positivos diferentes de zero. Ou seja, o zero não inclui, não está nesse conjunto. Aí, em relação a essas restrições, na definição, a gente impõe que o A seja positivo e ele não pode ser 1. Então, essas restrições elas são necessárias. Por quê? Por exemplo, se esse A fosse zero, aí para algum x, por exemplo, para todo número negativo não existe esse AX. Por exemplo, entender isso aqui, ó. Se o A fosse zero, por exemplo, e eu pegasse a função, se fosse a função f de x igual a zero elevado a 2, por exemplo. Então, ó, lembra que por a definição de potência, quando você tem uma potência de expoente negativo, o que acontece? Ficaria 1 sobre o número aqui embaixo com expoente positivo. Então, ó, ficaria 1, 0 elevado a 2 seria 0. Então, 1 dividido por 0, que é proibido. Ou seja, você não pode colocar o 0 aqui. Então, por isso que a gente tem que impor que o número A, na definição, ele não pode ser 0.
No caso aqui, ele não pode ser igual a 1. Se ele for igual a 1, não tem graça, né? Porque seria f de x. Na verdade, seria 1 elevado a x e isso daqui sempre dá 1. Ou seja, seria a função constante igual a 1. E a função exponencial, ela não é constante. Então, não pode ser 1. E não pode ser negativo, porque cai no mesmo problema aqui parecido com esse. Se fosse negativo, por exemplo, se eu tivesse o a igual a menos 4, então ficaria menos 4 elevado a meio, por exemplo. Menos 4 elevado a meio, ou seja, se eu tomar o x igual a meio, isso aqui não existe, porque ficaria menos 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 4. Também não existe, não é um número real. Então, essas restrições do A ser positivo e diferente de 1 são impostas justamente para não haver essas contradições. Algo mais importante do que eu acabei de comentar é o aspecto da função exponencial. A função exponencial, o gráfico da função exponencial, ela tem esse seguinte aspecto. Um dos dois. Tem alguém com o microfone ligado aí? Desliga aí porque está dando interferência no áudio. Obrigado. Então, ó, o, o gráfico da função exponencial, ele tem um desses aspectos. Ou seja, se ele for um número maior que 1, então o gráfico da função é esse aqui. Ele cresce muito rápido. E ele tem essa natureza aqui. Ele sempre vai passar no 1, vai cortar o eixo x, o eixo y aqui no ponto 1. Na verdade, no ponto 0 no x e 1 no y. E se o A estiver entre 0 e 1, né? Que a gente só tem essas duas possibilidades, porque o A ele é maior que 0 e ele é diferente de 1. Então, se ele já for maior do que 1, ele tem esse aspecto, o gráfico. E se tiver entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente. Então, no primeiro caso, é uma função crescente e cresce muito rápido. A depender dessa base aqui, vai muito rápido mesmo. E se o A estiver entre 0 e 1, é uma função decrescente que também ela cai muito rápido. Então, essas funções exponenciais, elas modelam fenômenos como disseminação de doenças e o crescimento populacional de culturas de bactérias. Então, é muito perigoso, por exemplo, você deixar uma doença se espalhar, essas doenças virais se espalhar, se você não tem, né? Se você não conhece a doença, como foi o caso do coronavírus. Então, esses casos do coronavírus é um exemplo de uma função exponencial. O crescimento é muito rápido, ou seja, uma pessoa passa para duas ou mais e aí vai muito rápido. Então, quando você não conhece a doença, não é bom deixar a doença se espalhar. E por isso que foi recomendado, né, no caso do coronavírus, que ninguém sabia o que era, foi recomendado aquele caso lá a questão do isolamento. Era justamente para não deixar a doença se espalhar muito rápido. Mas passando para cá, aqui tem algumas observações, ó, que fala o seguinte: a partir dos gráficos acima, podemos extrair as seguintes propriedades. Por exemplo, a função exponencial ela não possui zeros reais, ou seja, não possui zeros reais significa que o gráfico nunca vai interceptar o eixo x.
nenhum dos casos. Ou seja, a função ela é sempre positiva, sempre maior que zero para qualquer x. O gráfico interseta o eixo das ordenadas no ponto 0, 1, como eu já tinha falado. A função exponencial pode ser crescente se o a for maior que 1, ou decrescente se o a estiver entre 0 e 1, que eu também já falei. E para construir o gráfico da função exponencial, é muito simples, né? A gente só precisa, como o gráfico aqui, ó, o gráfico dela sempre terá esse aspecto. Você já sabe que ela vai interceptar o eixo y sempre nesse ponto. Você pode considerar mais dois pontos, um negativo e outro positivo, e desenhar o gráfico. Vamos ver um exemplo? Ó, nesse exemplo aqui eu tenho a função f de x igual a 2 elevado a x. Se a gente escolher, aqui está a tabelinha, né, de valores, né? Eu estou colocando aqui, ó, para o x, eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não precisaria ser tudo isso, poderia ser só menos 1, 0 e 1. E aqui tem os valores. Vamos só entender porque, por exemplo, a função assim, f de x igual a 2 elevado a x. Ó. Quando eu coloco f de menos 2 é igual ao 2 elevado a menos 2. Aí aqui a gente caiu, ó, numa potência de base 2 e expoente negativo. Então, essa potência é igual a 1. O 2, né, vem para baixo e eu mudo o sinal do expoente. Então, fica 2 elevado a 2, vai ficar 1. Aí 2 elevado a 2 é 4. Por isso que aqui dá 1 quarto. E o f de menos 1 é igual a 2 elevado, no lugar do x eu coloco menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 meio. Aí no zero fica f de 0 é igual a 2 elevado a 0 e 2 elevado a 0 é 1. Aqui. O f de 2 é 2 elevado a 2, que é igual a 4. E por fim, eu esqueci do f de 1 antes. Tem o f de 1 antes. F de 1 é 2 elevado a 1, que é 2. E o f de 2 é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, a gente tem essa tabelinha dos valores. E aqui está o gráfico da função, né? A gente marca esses pontos. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto menos 2 no x e meio no y. Então, é esse pontinho aqui. O ponto menos 1 no x, na verdade, aqui seria o ponto menos 2 no x e o ponto 1 quarto no y. E aqui é o ponto menos 1 no x e meio no y, que dá esse ponto. Aí tem o ponto 0 no x, 1 no y, o ponto 1 no x e 2 no y, então dá esse, e o ponto 2 no x, 4 no y. Aí liga esses pontos e a gente tem o gráfico da função exponencial. Na atividade que eu postei ontem, para quem ainda não viu, pode acessar lá a plataforma que já está lá. Eu não cobrei nada de gráfico, eu só cobrei as aplicações mesmo. Mas é bom saber como que faz o gráfico da função. Aqui tem um segundo exemplo. Nesse caso, no primeiro caso, a gente viu, né, que o A era positivo. Ou melhor, positivo não, é sempre positivo, né? O A era 2, né? A base aqui é 2, então a função ela é crescente, como está aqui. Agora, nesse segundo exemplo, a gente tem o A igual a meio, ou seja, o A está entre 0 e 1. Então, a função ela vai ser decrescente.
Novamente, a gente faz a tabelinha dos valores. Aqui vai mudar um pouquinho. Por quê? A função é essa aqui, f de x igual a meio. Então, quando eu faço f de menos 2, vai dar meio elevado a menos 2. Menos 2. E quanto que é isso daqui? É a mesma coisa de 1, aí fica meio elevado a 2. E aqui usando as propriedades que a gente viu das potências, aqui é a mesma coisa que 1 elevado a 2, que é 1, 2 elevado a 2, que é 4. E usando divisão de frações, mantém a primeira, que é 1, e multiplica por inverso da segunda. Então, aqui fica 4. Então, por isso que dá 4 aqui. O f de menos 1 é parecido, né? É a mesma conta, então vai ficar meio elevado a menos 1, que vai dar 1 sobre... Na verdade, aqui a gente poderia ter usado aquela propriedade, não sei se vocês recordam, mas quando você tem uma potência com a base, né, que a base é fracionária, então é elevado a um expoente negativo, aqui você simplesmente pode inverter a fração e trocar o sinal do expoente, ou seja, aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a 1, que seria 2, a mesma coisa. E o f de zero vai ser meio elevado a zero, que é 1. O f de 1 é meio, né? O f de 1 é meio elevado a 1, que é meio. E o f de 2 é meio elevado a 2, que é 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2, 4. Vai ter esses valores aqui. E a gente retira da tabela, né, esses pontos e marca no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o ponto menos 2, dá o 4, então seria esse ponto. Menos 1 corresponde ao 2, então esse ponto. O 0 corresponde ao 1 no y, então esse ponto. O 1 corresponde a meio e o 2 corresponde a 1/4. Aí marca esses pontos e faz o gráfico da função. Desenha a curva. Agora vamos para algumas aplicações desse tipo de função. Geralmente, em quase todas as questões que aparecem relacionadas à função exponencial, essas questões elas não aparecem, não são modeladas simplesmente pela função x a elevado a x, que é a funçãozinha que a gente viu. Essa é a função base aqui da função exponencial. Quando você está estudando um fenômeno que tem, por exemplo, um crescimento exponencial, quando você modela, ou seja, transforma esse fenômeno para uma linguagem matemática, geralmente aparece constantes adicionais nessa função, como nesse, é, a função padrão seria essa. Nas aplicações, geralmente a função dá algo desse tipo. Aqui aparece uma constante que multiplica o A, que é a base, e geralmente, às vezes, também aparece um K aqui multiplicando x, ó, esse x da base, ou melhor, do expoente. Então, vai aparecer um C, que é uma constante, que multiplica a base A, elevado a um K que multiplica o expoente x. Ou melhor, que multiplica a variável x. E essas constantes estão relacionadas ao fenômeno. Então, vejamos alguns exemplos aqui relacionados à biologia. Então, o primeiro deles e o mais clássico é o crescimento populacional.
Em condições ideais, sem limitações de recurso, uma população de seres vivos cresce de forma exponencial. O modelo matemático que descreve esse crescimento, ele é dado por essa expressãozinha. P de t, onde P, esse P aqui representa o número da população, né? É igual a um P0 que multiplica A elevado a K vezes T. Esse P0 representa a população inicial. O K, ele representa a taxa de crescimento, se o K for positivo, ou de decaimento, se o K for negativo. E A, claro, é a base da função exponencial. Então, vamos a um exemplo concreto. Que diz assim, ó, em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Aí, ó, se há 1000 bactérias no início da experiência, aí, letra A, calcule quantas bactérias existirão depois de X horas. Então, vamos direto aqui ao raciocínio, como é que a gente chega nessa expressãozinha. Então, o número de bactérias, né, no instante t igual a x, será representado por essa função exponencial, que é f de x igual a 1000, que multiplica 2 elevado a x. Como é que a gente chega nessa expressão? É sempre bom fazer uma tabelinha para a gente entender como está evoluindo o fenômeno. Então, ó, veja bem, lá no enunciado fala que o número de bactérias inicial é 100, ou melhor, é 1000. Nesse caso aqui seria aquele P0, a população inicial igual a 1000. E fala também que essa população ela dobra a cada hora. Então, ó, jogando isso aqui nessa tabela, significa o quê? Ó? Que no tempo t igual a zero, ou seja, no tempo x igual a zero, na verdade, que a gente está representando lá a variável por x, a gente tem essa população inicial, né, de 1000 bactérias. Só que eu posso reescrever esse 1000 como sendo 1000 vezes 2 elevado a zero, porque 2 elevado a zero também dá 1. Então, não alterei nada, só é uma nova forma de reescrever o valor 1000. Aí, ó, quando passa uma hora, a população dobra, ou seja, estou multiplicando essa população inicial por 2, então é 2 vezes 1000, 2000. Só que 2000 também pode ser escrito assim, ó, 1000 vezes 2 elevado a 1. Aí, passou mais uma hora, vou multiplicar a população anterior por 2. Então, 2000 vezes 2 dá 4000. E 4000 eu posso escrever como sendo 1000 que multiplica 2 elevado a 2. Passou mais uma hora, multipliquei por 2. 4000 multiplicado por 2 dá 8000. Mas eu posso reescrever 8000 como sendo 1000 vezes 2 elevado a 3. E seguindo esse padrão, após x horas, a gente vai ter aqui uma população de 1000 vezes 2 elevado a x. Ou seja, eu estou relacionando ó, o tempo, estou colocando aqui 2 elevado a esse tempo. Então, por dedução, no tempo x vai ficar a população aqui 1000 que multiplica 2 elevado a x. Ou seja, a função que descreve a população, o número de bactérias da população no instante x, vai ser dada por f de x igual a 1000 vezes 2 elevado a x. Na letra B, pergunta: quantas bactérias haverá na população após 5 horas? Como que a gente faz para encontrar? Basta eu substituir na função o 5, ou seja, no lugar do x eu vou colocar o 5.
Então, o que eu estou querendo saber, na verdade, é o f de 5. Então, fica 1000 que multiplica 2 elevado a 5, que dá 1000 vezes 2 elevado a 5, dá 32. Isso vai dar 32.000 bactérias. Então, após 5 horas, né? Observe que aqui cresce muito rápido, né? Começou com 1000, após 5 horas, já temos aí 32.000 bactérias. Tranquilo até aqui? Na verdade, o que determina o crescimento aqui rápido não é nem o expoente, é na verdade a base. Quanto maior a base, mais rápido cresce. Por exemplo, se fosse 3 elevado a x, assim, fosse f de x igual a, sei lá, 100 vezes 3 elevado a x. 100 não, 1000, né? Cresceria mais rápido ainda porque o 3 aqui é maior do que o 2. Então, essa base é que determina o crescimento rápido. E a base está relacionada à, à quantidade, né, de proliferação. Por exemplo, se aqui fosse uma doença, significa o quê? Que a cada hora a doença está. Ou melhor, se fosse um vírus, né? A gente pode também pensar num vírus. Nesse caso aqui seria o seguinte: você tem uma pessoa que está transmitindo a doença para outras duas pessoas. Então, essa passou para duas, essa passou para outras duas. Aí aqui passou para mais duas, aqui passou para mais duas. Então, essa disseminação aqui dessa doença, desse vírus, também seria algo relacionado à função exponencial com base 2 elevado a x. Aí, o que vem aqui na frente, né, o número que vem aqui na frente, representa a quantidade de infectados no momento que eu comecei a observar o fenômeno. Por exemplo, se no momento que você começou a observar o espalhamento da doença já tem 100 pessoas infectadas, então aqui apareceria 100. E a evolução ia ser conforme essa funçãozinha, 100 vezes 2 elevado a x. E num caso pior, seria se a doença, por exemplo, tivesse assim, né? Aquele R0 que ele chama. O R0 está relacionado à quantidade de pessoas sadias que, que uma pessoa doente consegue infectar. Se essa pessoa sadia consegue infectar 3 pessoas, aí a evolução seria numa base x elevado a 3. E quanto mais pessoas uma pessoa consegue infectar, pior, ou seja, mais rápido vai se espalhar a doença. Isso, o potencial de infectar. O X está relacionado ao tempo, né? Isso. Nesse caso, ao tempo, pode ser, nesse caso era o tempo, mas também pode ser a quantidade de pessoas, entendeu? Digamos assim, não necessariamente a quantidade de pessoas, é relacionado às observações. Digamos que nesse instante eu observei e estava em tanto. Amanhã eu vou observar. É geralmente relacionado ao tempo mesmo. Isso, isso.
se fosse de mês em mês, entendeu? Se você estivesse observando o fenômeno, aí o X realmente representa aí o tempo de quanto em quanto você tá lá observando, medindo as coisas. Agora, vamos ver se tem mais uma. Na letra C, após quantas horas essa população alcançará o número de 1024. Aqui é quanto? 10 milhões 200 e... 1 milhão, 1 milhão e 24. Exatamente. Ó, e o que é que está pedindo aqui? Aqui a gente tem, eu quero saber, né, após quanto tempo eu vou alcançar essa quantidade de bactérias. Como é que a gente faz para saber isso? Bem, nesse caso, a gente vai resolver essa igualdade, né? Eu sei que eu quero saber qual o valor de x tal que eu tenha essa quantidade de bactérias. Por um lado, eu tenho essa quantidade, por outro, eu sei que a expressão é 1000, a expressão da função é 1000, né? Vezes 2 elevado a x. Então, na verdade, o que eu quero, o que eu preciso é resolver essa equaçãozinha. Então, ó, se eu passar aqui, ó, dividir todo mundo aqui por 1000, o que que a gente vai ter, ó? Esses 3 zeros desaparecem com esses 3 zeros. E daqui eu vou ter 2 elevado a x. Do outro lado eu vou ter 1024. E agora, quem é o valor de x? O que que a gente precisa? A gente tem aqui uma igualdade. De um lado eu tenho uma potência, do outro lado eu tenho um número. Então, o que que a gente faz? A gente fatora esse número aqui para ver se eu consigo escrever 1024 como uma potência de x. Será que eu consigo escrever 1024 como uma potência de x? Eu teria que fatorar. Vai dar uma fileirinha boa, viu? Ó, seria uma coisa assim, né? Por 2 dá quanto? 1024 por 2. 1024. 512, né? Por 2. 256. Aí, por 2. Até que não vai rápido aqui. 64 por 2 dá 32 por 2. 16 por 2, 8. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então aqui é 2, né? 2 elevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10. Então, ó, 1024 é 2 elevado a 10. Uma vez que a gente igualou as bases, né? Então significa que o x é igual a 10. Ou seja, após... Oi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É. Uhum, tá certo.
Então, após 10 horas, né, teremos aí essa quantidade de bactérias. E aqui tem uma letra D que eu coloquei aqui, exercício. Deixa eu ver o que é que diz. Quanto tempo leva para que a população de bactérias dobre seu tamanho? E aí, alguém conseguiria fazer uma dessa? É, digamos assim, que no instante, eu estou observando aqui, né, a população. Digamos que eu estou no intervalo aqui, eu observei num tempo que eu chamei de T0. Aí a população tem um número tem F de T0, né? Que é igual a 2 2 não, 1000 vezes 2 elevado a esse T0. Eu quero saber qual é o T tal que o F desse T grande aqui seja igual a duas vezes esse valor aqui. Duas vezes o F de T0. É isso que a questão quer saber. De quanto em quanto tempo ela dobra. Ou seja, vamos resolver. Ó. Isso daqui seria igual a 2 que multiplica. É 1000 vezes 2 elevado ao T0. Não é isso? Então, por outro lado, isso aqui é a mesma coisa que 2. Eu vou escrever assim, ó, 1000 é 2 vezes 2 dá, ou melhor, 2 que multiplica 2 elevado a T0. Ficou pequeno aqui. E por outro lado, o f de t, esse f de t grande é 1000 2 vezes 2 elevado ao t grande. Então tem que ser igual a 1000 2 vezes 2 elevado a t0 é a mesma coisa que 2t0 mais 1, né? Porque aqui eu tenho o 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então eu conservo a base, que é 2, e somo os expoentes. E eu posso tirar esse 3 zero aqui com esses 3 zeros, ou seja, dividir todo mundo por 1000. Vai sobrar o quê? Vai sobrar desse lado 2 elevado a t, e do outro lado sobra 2 elevado a t0 mais 1. E daqui a gente tem as bases são iguais, ó. A gente tem que o t seria igual a t0 mais 1. Ou seja, a cada unidade de tempo, a população está dobrando. Ou seja, é muito rápido. A cada unidade de tempo. Se eu observar no instante t igual a 10, então no instante t igual a 11, a população já vai ter o dobro da anterior. É isso que está falando, é o que significa. Oi? Uhum. É. Aqui eu terei dividir aqui por 1000 e já simplifiquei. Hein? Então vamos a mais uma aplicação da função exponencial. Deixa eu só limpar aqui. É o seguinte, outra aplicação interessante é no decaimento de substância. O decaimento exponencial também ocorre na biologia, por exemplo, na redução da concentração de medicamentos no organismo.
ou no decaimento de materiais radioativos utilizados na datação de fósseis. O modelo ele é dado por essa expressãozinha. É parecido com o anterior, a diferença é que aqui a gente vai ter um expoente negativo, por isso que vai decair. Então aqui tem esse N0, o N representa aqui a quantidade no instante T, né? O N0 representa a quantidade inicial, e aqui eu estou falando, né, do medicamento injetado na pessoa. E esse K é a constante de decaimento, né? E o T é o tempo decorrido. E por fim, o A é a base. É, no instante T, você injeta uma quantidade N0, né, na pessoa, aí deixa o tempo passar. E esse N aqui vai representar a quantidade desse medicamento na corrente sanguínea, por exemplo, em cada instante T. Exatamente. Então vamos a uma aplicação aqui, que diz um determinado medicamento. Eu vou pedir só para desligar o microfone aí de novo, né? É porque dá vai sair no vídeo quando eu falo aqui, sai duas vezes. Aí, ó, um determinado medicamento, após ser ingerido, é eliminado do organismo segundo uma lei de decaimento exponencial moderada pela função, essa funçãozinha exponencial. Q de t igual a 800, que multiplica 2 elevado a menos t. Aí, onde Q de t é a quantidade de medicamento no organismo em miligramas após t horas, e 800 miligramas é a quantidade inicial. Aí está perguntando na letra A: determine a quantidade de medicamento no organismo após 5 horas. Então, o que está querendo aqui, né? É simplesmente você aplicar na função 5, ou seja, é o Q de 5. Determine a quantidade de medicamento no organismo após 5 horas. Então, após 5 horas, nós teremos aí Q de 5. E o Q de 5 nada mais é do que 800, que multiplica 2 elevado a menos 5. Lembrando que, quando você tem uma potência com o expoente negativo, essa potência se transforma em uma fração, né? Em que o numerador vai ser 1 e o denominador é o número com o expoente positivo. Então, aqui vai dar 800 vezes 1 é 800, 2 elevado a 5 é 8. Então, 8 dividido por 8 é 1 e embaixo é 0. Ou seja, opa, tá errado aqui, né? É 32. É. Aí dá 800 dividido por 32, que dá 25, né? Então, 25 miligramas. Então, se você ingeriu aí essa quantidade, né? 800 miligramas, após 5 horas, ainda tem, ou melhor, só restam 25 miligramas. Também, né? Está relacionado. O tempo de meia-vida geralmente é relacionado a. Assim, esse termo eu só ouvia relacionado à datação de fósseis, essas coisas. Ah, sim, sim. É, exatamente.
É que geralmente quando você tem essas questões mais relacionadas à datação de fósseis, eu achava que esse termo tempo de meia-vida estava relacionado somente a essas coisas. Então, está aqui, né? Deixa eu ver se tem mais. Ah, na letra B, não, essa questão, na verdade, é o que você está falando. É porque é o seguinte, ó, se a gente. Aqui é a mesma coisa que o que está falando, né? Ó, é 800. Eu posso reescrever essa potência como sendo 1/2 elevado a t. Aí por isso que é o tempo de meia-vida, entendeu? É, é. É simplesmente porque aqui estava menos t, mas esse menos t ele vem para baixo e eu posso reescrever assim. Isso. Uhum. É. Se você começa com, seria, né? Você começa com a quantidade n0, aí no próximo instante vai ser n0/2. No próximo será n0/2/2, que é a mesma coisa de n0/4, e por aí vai. Quando chegar num tempo t, seria n0, 2 elevado a esse t, que é a mesma coisa de n0, se eu levar o t para cima, né, a base para cima, pode ficar assim, 2 elevado a menos t. Não, o t pode ser número real, pode. Deixa eu ver aqui, na letra B, ó, calcule quanto tempo levará para que a quantidade de medicamento no organismo se reduza a 100 miligramas. Como que a gente faz para descobrir? Olha, o que eu quero saber é o seguinte: eu quero saber o tempo, que eu vou chamar aqui de T, o tempo que eu vou chamar de T grande, T, tal que Q de T, ou seja, a quantidade de medicamento no organismo, seja 100. Então, eu preciso resolver essa equação. Lembrando que Q de T, a expressão de Q, né? De Q é o seguinte: a expressão de Q é 800 vezes 2 elevado a menos t. Então, aqui vai ficar, por um lado, vai ficar 800 vezes 2 elevado a menos, aí, no lugar do t minúsculo, eu vou colocar esse t grande aqui, maiúsculo, igual a 100. Né? Se eu dividindo por 100, né? Ambos os membros, vai ficar desse lado, eu tiro esses dois zeros, desse eu tiro esses dois, vai ficar 8 vezes 2 elevado a t igual a 1. Ou eu poderia, melhor, vou fazer assim, ó. Aqui eu vou dividir todo mundo aqui já por 800, então vai ficar desse lado 2 elevado a t. Do outro lado fica 1000 sobre... 1000 não, 100 sobre 800. Ou seja, aqui vai ficar, por um lado, 2 elevado a menos t grande. E aqui 2 zero com 2 zero vai ficar 1/8. Agora, ó, observe o seguinte, que 1/8 exatamente, é 2 elevado a 3. E eu posso levar esse 2 elevado a 3 para cima, mudando o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Ou seja, o que a gente chegou foi que 2 elevado a menos t é igual a 2 elevado a menos 3.
Ou seja, o menos t é igual a menos 3. E daqui a gente tira que o t, multiplicando por menos 1, né? A igualdade, a gente tira que o t é igual a 3. É, exatamente. Então tá aqui, ó. Tá comentado aqui a resolução. E aqui finalizamos por aqui, ó. Agora tem os exercícios propostos. Tá no material, né? Inclusive aqui tem uma questão lá sobre o tempo de meia-vida, mas é, já tem também a lista lá, então você já pode pegar diretamente a lista, não, como é que se diz? O formulário, né? Que a atividade já está disponibilizada na plataforma, e vocês já podem ir fazendo. Qualquer dúvida também pode entrar em contato, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Estou à disposição.